Feliz sábado a todos. É uma visão que se tem daqui absolutamente fantástica. Olhar para estas caras lindas deste povo maravilhoso de Deus. É uma visão, é um privilégio estar aqui e olhar para todos vós. Como também é um privilégio para mim hoje, muito particular, em poder apresentar o nosso orador especial desta semana. Antes de falar um pouco sobre algumas particularidades do pastor Bill Santos, quero partilhar convosco algumas curiosidades que existem entre nós. Não vou contar tudo, só 3. Em primeiro lugar, somos 2 jovens, filhos de pais portugueses. Verdade. Mas não os 2 portugueses, não é? Os pais do pastor Bill Santos, nascidos numa localidade chamada Nazaré, mundialmente famosa hoje pelas ondas, não é? Propícias para a prática da modalidade do surf. E os meus pais, nascidos numa localidade portuguesa chamada Régua, também famosa, não tanto, não vou exagerar. Talvez apenas porque eu nasci lá, nada mais do que isso. Temos uma outra particularidade, e como eu disse, embora o pastor Bill Santos não seja português, nasceu em Toronto e sempre lá viveu, mas ele carrega com ele o DNA dos lusitanos. Por isso, ele é um apreciador, como eu também sou, e estou em crer que a grande maioria dos irmãos que aqui estão, da Seleção Nacional Portuguesa de Futebol, não é? Acompanhamos. E depois de vencermos uma Eurocopa, agora vamos a caminho do Mundial, não é? Estamos de parabéns por isso, não é? Mas esta a caminho do Mundial eu acho que não é? Acho que me exagerei um pouco, não é? Acho que estou animado demais. Por último, das 3 particularidades que eu disse, ambos tivemos o bom gosto de casar com 2 senhoras que têm exatamente o mesmo nome, não é? Que é Fátima, não é? Ótimo. Bom, antes de mais quero desejar ao pastor Bill Santos as boas-vindas, em nome da Igreja do Iguatemi. Desejar também à família do pastor Bill Santos, à sua esposa Fátima e aos seus filhos Joshua e Rebeca, assim como à restante família que possivelmente os estarão a assistir via internet. Lá neste momento em Toronto estamos com uma diferença de 1 hora, não é? Mais ou menos menos do que cá. Exatamente, não é? E falando exatamente sobre o pastor Bill Santos, e como eu já referi, ele nasceu e cresceu em Toronto, sendo então ele canadense. Eu tenho uma boa notícia para vos dar. Ele fala português, mas com o vosso sotaque. Então vai ser mais fácil para vocês entenderem o que ele vai falar, e ainda bem que assim é, do que aquilo que eu estou aqui a falar. Porque eu estou a olhar para caras e vejo que... O que é que ele está a dizer mesmo? Não é? Mas pronto. Então fiquem animados que vocês vão entender o que o pastor Bill Santos nos vai transmitir. E isso deve-se ao facto de o pastor Bill Santos ter estudado 4 anos no UNASP em São Paulo, onde, para além de ele, de facto, ter feito a sua formação, se esmerou, teve esse carinho pelo sotaque brasileiro, não é? Tenho que aprender consigo, eu. Para além disso, o pastor Bill Santos, durante 20 anos, ele foi consultor de gestão e, durante 10 anos, foi presidente e diretor executivo do programa Está Escrito Canadá. Atualmente, ele é pastor da Hermanus Church, em Toronto, e presidente e fundador de um programa de TV que atinge hoje, canal aberto, atinge cerca de 16 milhões de lares, não é? É isto, ok? E que se chama Lições para Viver com Bill Santos. O pastor Bill Santos já fez até hoje mais de 1000 pregações ao redor deste globo chamado Terra. Está correto isto? Estudei bem. Ótimo. Bom, temos assim na nossa presença alguém que é um verdadeiro profundo estudioso das Escrituras e que é alguém cujo seu maior prazer é, acima de qualquer outra coisa, apresentar a verdade de Deus ao mundo. É para isso que ele aqui está. Esta semana de oração será com toda a certeza uma bênção para todos nós. Por isso, eu tenho a ousadia de convidar todos os irmãos aqui presentes a se programarem para que durante esta semana possam estar a acompanhar ao vivo e a cores esta semana que naturalmente especial de oração será abençoada para todos nós. Aproveitem, convidem os vossos amigos, convidem os vossos familiares e façam um programa exatamente para estar aqui, para
passarmos momentos com o Mestre, que é exatamente o tema que o pastor Bill Santos nos traz para esta semana de oração. Atrevo-me, ainda com essa ousadia que falei há pouco, a fazer uma pergunta: com quem queremos passar o nosso tempo? A escolha é nossa, só nossa. Eu sou testemunho vivo do quanto o pastor Bill Santos é usado pelo nosso Deus. Lá no ano 2010, não há muito tempo, 7 anos atrás, precisamente em dezembro, pela primeira vez eu entrei numa igreja adventista, nomeadamente a Igreja Adventista Central de Lisboa. Nessa semana também decorria lá um programa de oração especial. Adivinhem quem era o pregador? Está aqui ao meu lado. Está aqui à vossa frente o pastor Bill Santos. Recordo-me que o tema dessa semana especial era contagem decrescente para a vida. Como este tema cada vez mais é atual. Após esse primeiro dia em que eu fui, alterei os meus planos todos dessa mesma semana e, junto com a minha namorada dessa época, fui assistir à programação da restante semana. Convém aqui eu dizer, porque senão depois as orelhas vão ser puxadas lá em casa, de que essa namorada da época, antes de namorar comigo, ela colocou-me 2 condições. Primeiro é que só namoraria com alguém que não se importasse de vir para o Brasil. E eu disse, bom, nós fomos nós que descobrimos qual é o problema de ir para lá. Nenhum, eu vou. E a segunda era que servisse o mesmo Deus do que ela. E aí eu dei 2 passos atrás. Porque na Europa nós temos, ainda hoje, alguma dificuldade no momento inicial a assentar algo que vá para além da Igreja Católica. Mas eu na altura, embora tenha tido essa resistência, olhei para ela de alto a baixo, não vou poder dizer aquilo que eu pensei na altura, naturalmente, neste momento, e digo assim, queres saber? Perco nada, eu vou lá a essa igreja, eu vou conhecer o teu Deus. Okay? E foi assim que, por via da Fatinha, que eu entrei na primeira igreja adventista e tive o contacto, na altura, com o pastor Bill Santos. Um ano depois, precisamente em novembro, dia 26 de novembro de 2011, já aqui no Brasil, lá em BH, junto com, não minha namorada nessa altura, mas sim minha esposa, Fátima, nós fomos batizados numa cerimónia absolutamente fantástica, com mais de 1.300 pessoas, no Mineirinho, pelo pastor Luís Gonçalves. Esta madrugada, quando eu estava deitado, surgiu-me um pensamento. No mesmo dia, tenho na minha presença a mulher que me levou à igreja, o primeiro pastor que me trouxe a palavra, e perto, a poucos quilómetros daqui, o pastor Luís Gonçalves, com quem eu estudava diariamente a palavra. Nesse dia, 26 de novembro, eu nasci de novo. Amém. Amém por isso, irmãos? Que a paz de Deus esteja com todos. E que ao longo desta semana, as palavras que saírem da boca do pastor Bill Santos falem diretamente do trono da graça e da infinita sabedoria de Deus. Eu termino como comecei. 7 anos depois, pela primeira vez, na casa do nosso Pai, eu posso dizer, olhos nos olhos, pastor Bill Santos, o senhor também foi um dos instrumentos que Deus usou para me trazer a palavra dele. Deus seja louvado. Eu era um pecador, eu estava perdido, mas através de uma brasileira mineira que ele colocou lá e de um canadense, filho de portugueses, que ele também lá colocou naquela altura, eu recebi a palavra dele. Amém. Nessa semana, em dezembro de 2010, eu entrei verdadeiramente em contagem decrescente para a vida. Nessa semana de 2010, em dezembro, eu entendi que só em Deus é que existe vida. Depois dessa semana de dezembro de 2010, nada mais foi igual na minha vida. Amém. Hoje, continuando com a minha ousadia, eu atrevo-me a dizer a todos vós que o meu mais sincero desejo é que os nossos filhos
os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos irmãos de outras congregações, aqueles que atualmente nos estão a assistir pela internet, conheçam este Deus maravilhoso e que todos estejam em contagem decrescente para a vida, como eu estou desde essa semana de dezembro do ano 2010. O meu mais sincero desejo neste momento é que todos nós, debaixo da unção do Santo Espírito, façamos a escolha certa, que é passarmos esta semana momentos com o Mestre. Pastor Bill Santos, muito obrigado. Eu que agradeço. A Igreja de Guatemala é a sua. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, Patrício. Quero agradecer o convite da igreja que fizeram para eu estar aqui com vocês esta semana. Eu não entendo muito bem por que vocês convidam um pastor canadense que fala um português meio enrolado para vir pregar para vocês com tantos bons pregadores aqui. Mas quando eu recebo o convite, eu logo aceito, em caso vocês trocarem de ideias. Então, muito obrigado, é um grande privilégio. Pastor Giovan é um amigo meu, conheço há muitos anos. Já trabalhamos juntos no Canadá. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui no Brasil e mais uma vez esta semana juntos aqui. Pastor Giovan, muito obrigado. Pastor Jader, obrigado. Essa honra, esse privilégio. Trago saudações da igreja de Harmony, de cidade de Toronto, onde eu sou pastor. E durante a semana eu vou falar um pouquinho a respeito do nosso ministério lá no Canadá. Mas deixa eu começar com uma pequena história. Vocês estão me entendendo? Dá para diminuir o eco um pouquinho ou não? Quantos de vocês aqui se lembram do pastor Henry Feyerabend? O pastor Feyerabend é que me batizou. O pastor Feyerabend é um ídolo meu, né? Alguém que eu amava e respeitava e seguia. Em 1967, o pastor Feyerabend, junto com a sua esposa, a esposa do pastor Feyerabend acabou de falecer no dia 27 de setembro. O pastor Feyerabend e a dona Emma, que era o nome dela, vieram para o Brasil ser missionários. E aqueles que têm um pouquinho mais de idade devem se lembrar que o pastor Feyerabend, entre várias coisas aqui no Brasil, ele fez a primeira formação do quarteto Arautos do Rei. E, por sinal, o jovem aqui me mostrou a capa do disco que ele tem lá em casa do pastor Feyerabend. O pastor Feyerabend passou 4 ou 5 anos aqui no Brasil com a esposa, aprenderam a falar o português. E quando esse prazo de 5 anos chegou ao final, eles decidiram voltar para o Canadá e continuar o ministério no Canadá. O pastor Feyerabend voltou para a cidade de Toronto e quando ele chegou lá, a associação da região lá chegou para ele e o convidou a desenvolver um trabalho entre os portugueses da cidade de Toronto. Nós temos em Toronto hoje mais de 300 mil pessoas que têm como a sua língua materna o português. Naquela época eram mais ou menos 250, 220 mil, mais ou menos. E não havia nenhuma presença adventista portuguesa na cidade de Toronto. Aliás, não havia nenhuma igreja adventista de língua portuguesa no Canadá inteiro.
Então, o pastor Feyerabend aceitou esse desafio. Vocês estão me entendendo? Ok. Vocês não imaginam a ginástica mental que eu estou fazendo para falar em português. Que faz muito tempo que eu não prego em português. Então, o pastor Feyerabend, o que ele fez? Eu contei para os jovens hoje de manhã, eu peço desculpa que vocês vão ouvir uma porção da história de novo. Peço desculpa. Então, ele aceitou esse desafio e como é que você vai iniciar uma obra entre os portugueses da cidade de Toronto? O que eles fizeram? A primeira coisa que ele fez foi trouxe uma obreira bíblica do Brasil, a irmã Iraci Botelho, que era a pianista do quarteto. Tracy, nós chamamos. Ela veio, mais os pais, para o Canadá. Então, o pastor Feyerabend, a esposa do pastor Feyerabend, a Iraci e os pais, 5 pessoas formaram a equipe para enfrentar esse desafio lá na cidade de Toronto. E o que eles fizeram? Pegaram a lista telefônica, que os mais jovens nem sabem o que é uma lista telefônica, entendeu? Que de Toronto era mais ou menos desta grossura. Começaram na letra A e foram sublinhando todos os nomes portugueses. Abreu, Antunes, e assim foram. E anotando o endereço. Imagina, quem é que faria isso hoje? Todos os nomes portugueses anotando o endereço. E o que é que eles fizeram? Saíram os 5 de porta em porta, dividiram a lista, foram de porta em porta, batendo nas portas das pessoas que na lista tinham nomes portugueses, convidando-os para estudar a Bíblia. As primeiras 80 casas que eles bateram, eles foram rejeitados. O pessoal falava assim, o português falava assim, tudo bem? Tudo bem. Oh, eu sou um pastor, o Feyerabend falava assim, sou um pastor, o senhor é padre? O senhor é um padre? Não, não sou um padre, sou um pastor. Bum, fechava a porta na cara. 80. Eles não desanimaram. Continuaram. Nessa busca, ninguém aceitou o estudo bíblico. Nenhuma pessoa aceitou. Mas nessa busca, eles encontraram 6 adventistas portugueses, que já eram adventistas em Portugal. Tinham imigrado para o Canadá, e a maioria deles nem frequentavam uma igreja adventista no Canadá, porque não falavam inglês. Então, o pastor Feyerabend ficou animado com esses 6, mais os 5, que eles eram já 11, né? E, ok, vamos agora, alugaram uma sala numa igreja adventista ucraniana em Toronto, e começaram reunião sábado de manhã, domingo à noite e quarta-feira, com essas 11 pessoas. E assim foi durante um tempo. Um dia, um domingo, o pastor Feyerabend foi visitar a irmã Cecília, que era a tesoureira do grupo. E quando ele entrou na casa dela, a mãe dela estava sentada na sala, era a sogra, estava sentada na sala assistindo televisão. Ok? E o pastor Feyerabend entrou na sala, cumprimentou a senhora e estava saindo da sala para ir falar com a irmã Cecília. Ele parou e ele falou assim, irmã, existe alguma coisa errada com a televisão funciona? Ela disse, lógico que funciona, por quê? Ele disse, não, porque eu estou vendo a imagem, mas não estou escutando o som. Ela disse, não, pastor, como eu não falo inglês, eu desligo o som e fico só na imagem. E o pastor Feyerabend virou as costas, saiu da sala, mas naquele instante algo entrou na cabeça dele. Se eu conseguisse colocar na televisão um programa na língua portuguesa, os portugueses iam assistir. Muitos daqueles que fecharam a porta na minha cara, né, como é que se diz? Na privacidade, sim? É assim? Na privacidade da sua casa,
eles iam assistir. E mesmo que não estivessem interessados na mensagem, o fato de ser na língua portuguesa, eles iam assistir. Essa ideia entrou na cabeça do pastor Feyerabend. Mas como é que você vai agora lançar um programa na língua portuguesa em Toronto? Abriu um novo canal de televisão em Toronto que tinha como foco as culturas, o Canadá é um país de várias culturas. E Toronto, nós chamamos de multiculturalism, multicultural. Isso é só o começo, durante a semana vai ser assim, bastante dificuldade no vocabulário, mas vocês têm que aguentar. Vocês convidaram agora, olha. Então, o pastor Feyerabend se aproximou do canal e disse, eu entendi que vocês têm esse objetivo de programas em várias línguas. Eu gostaria de colocar um programa na língua portuguesa. O senhor falou assim, infelizmente a cota, o horário português já foi vendido. Vendido para quem? Não, tem um comerciante português aqui que vai pôr um programa em português, chama-se o senhor Rafael. Tudo bem. O pastor Feyerabend foi ter com o senhor Rafael. Disse, senhor Rafael, eu entendo que o senhor tem um horário na televisão, domingo de manhã, meia hora, para um programa de língua portuguesa. Tenho. Eu gostaria de comprar esse horário do senhor. Vou comprar para quê? Para colocar um programa. Mas que programa? Um programa religioso. O senhor é padre? Você é padre? Não, não sou padre, sou um pastor. Não tenho interesse. Não tenho interesse. Tudo bem, o pastor falou. Tudo bem, o senhor vai pensando, semana que vem eu volto de novo. Próxima semana o pastor voltou. Senhor Rafael, tudo bem. Já deu para pensar a ideia de vender o horário para mim? Falei, senhor, a semana passada eu falei para o senhor, não vou vender o horário para o senhor. Então o pastor Feyerabend disse, então vende metade do horário. Falou, senhor, o senhor parece ser um homem simpático, um homem bom. É o seguinte, nem 30 minutos, nem 15 minutos, nem 1 minuto. Zero, não tem interesse. Não tenho interesse. Não quer ser mal educado, mas não tenho interesse. O pastor Feyerabend falou, tudo bem, próxima semana estamos aí de novo para conversar mais um pouquinho. E assim foi. O homem, o Rafael, percebeu que esse pastor nunca vai desistir. Então, ele colocou uma oferta diante do pastor Feyerabend, que na realidade era uma oferta absurda. Quando o pastor Feyerabend voltou uma vez, o homem disse assim, pastor, o senhor é um homem simpático, um homem persistente, mas é o seguinte, hoje eu vou fazer uma oferta, o senhor aceita ou rejeita? Se rejeitar, não apareça mais. Essa é uma chance, uma oferta, nós dizemos em inglês, take it or leave it. Take it or leave it. Pegue ou deixe. Não tem outra opção. Eu vou vender 5 minutos para vocês. 5 minutos. Eu vou lhe dar 5 minutos. Durante 13 semanas. 5 minutos. O pastor Feyerabend falou, tudo bem. Ele falou, espera aí. Não é de graça. Vou te cobrar $4.000. Em 1973, isso era um absurdo. $4.000 hoje, por 5 minutos por semana, era demais. Imagine em 1973. O pastor Feyerabend falou assim, eu aceito. O homem ficou chocado, porque ele tinha pensado assim, ninguém é louco para aceitar essa oferta. O pastor Feyerabend, eu aceito a oferta. O homem disse assim, tudo bem, então volta amanhã para assinar o contrato. Que ele nem tinha preparado um contrato pensando, nunca vai aceitar. Você vem amanhã, a secretária prepara o contrato, você volta amanhã, você assina o contrato. O pastor Feyerabend falou, tudo bem, amanhã estou aí. O pastor Feyerabend sai na rua, põe as mãos na cabeça e pensa assim, o que eu acabei de fazer? Que loucura é que eu fiz agora? Você lembra, está com uma igreja com 10 membros. Como é que eu vou chegar lá nos meus membros e falar assim, irmãos, é o seguinte, nós temos um compromisso agora de $4.000. Pastor, para quê? Para um programa de televisão.
falou, não, isso é um absurdo, eu tenho que... Ele ficou nisso. Será que vai, será que não vai? Pensou assim, mas nós temos orado, quem sabe esta é uma porta que Deus está abrindo. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou para a igreja, lá onde eles alugavam, e vou orar, vou chamar os membros para uma reunião de oração especial hoje à noite. Nós vamos orar, vamos conversar, e, pior das hipóteses, a igreja rejeita. E amanhã, quando eu vier para assinar o contrato, falo para o senhor Rafael, ó, senhor Rafael, rasga o contrato, nós não queremos, nós não temos interesse. E fica tudo na mesma. E assim foi, o pastor Feyerabend foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, algo falou para ele, vai na caixa de correio. Aí ele foi na caixa de correio. Tinha na caixa de correio, lá na igreja, que o correio lá é entregue no local, né? Tinha uma carta que veio de Cape Cod, Massachusetts, de um amigo dele chamado Dr. Edgar Latimer. E o pastor Feyerabend achou estranho uma carta para ele com o endereço da igreja. E quantas pessoas sabiam que eles estavam reunindo naquela igreja? Então ele ficou bem curioso e abriu a carta e lá dentro tinha 2 pedaços de papel. Primeiro era um bilhete, escrito à mão em inglês, dizia assim, Henry, I thought you might need this. Henry, eu pensei que você pudesse usar isto. E junto veio um cheque de $1,000. Feyerabend pegou aquele cheque e disse, isso é uma resposta de Deus. Imagine, aquele cheque teria que ser enviado 1 semana, 2 semanas antes para chegar naquele dia. Feyerabend pegou o cheque, chamou os irmãos, fizeram oração e falaram assim, vamos em frente, Deus está abrindo a porta. No próximo dia foi lá, assinou o contrato com a emissora, $4,000 com o senhor Rafael. Nessa semana, depois de eles assinaram o contrato, chegaram mais 3 cheques de $1,000 no correio. Tinha vindo do Dr. Latimer, veio de outro português em Massachusetts, o irmão açoriano chamado Tony Denise, veio outro de um canadense e o cunhado do pastor Feyerabend mandou $1,000 também. Nenhum sabia que o outro tinha mandado enviado $1,000. Cada um estava pensando que estava investindo $1,000 no ministério entre os portugueses em Toronto, sem saber que outros 3 tinham investido também $1,000. $4,000, exatamente a quantia necessária para pagar o contrato de televisão. O pastor Feyerabend vai lá com o cheque, entrega no Rafael. O Rafael deve ter corrido no banco para depositar, pensando, vou depositar isso logo, porque não sei se vai ter fundos. Programa pago 13 semanas. Agora a preocupação não era como pagar, mas o que fazer em 5 minutos. Imagine pregar um sermão de 5 minutos. Introdução, conclusão, o que é que deixa para a mensagem? Mas Deus não precisa de 5 minutos, Deus pode operar em 5 segundos. O pastor Feyerabend pensou, no primeiro programa, o programa era ao vivo. O pastor Feyerabend decidiu que ia falar sobre a oração. 5 minutos, 700 palavras. Nós sabemos que é 700 palavras porque na televisão eles contam o número de palavras que nós falamos por minuto. Então, quando eles falam para mim, eu preciso de uma mensagem de 22 minutos, eu sei quantas palavras, porque eu sei quantas palavras eu falo por minuto. 700 palavras. O que é que você vai falar em 700 palavras para alguém? Oração, o pastor falou. Ele falou assim, entre as 700 palavras, ele encaixou esta frase. Ele disse assim, muitos dizem que Deus está morto, mas eu sei que Ele vive,
porque eu acabei de conversar com ele. E antes de terminar o programa, ele cantou a oração do Pai Nosso. Eu já ouvi essa música cantada muitas vezes, mas como o pastor Feyerabend cantava, eu nunca ouvi. E antes de terminar o programa, ele pegou uma Bíblia e disse assim: se você está assistindo e gostaria de receber uma Bíblia católica na língua portuguesa, ligue para o número que está aparecendo na tela agora. E acabou o programa, e o pastor Feyerabend foi correndo lá para a igreja ucraniana, onde a esposa dele estava esperando, orando que o telefone tocasse. Ninguém aceitou os convites de estudos bíblicos, quando eles bateram porta em porta. Mas nos primeiros 30 minutos, depois do programa terminar, 29 famílias ligaram pedindo uma Bíblia. A obreira bíblica pegou uma Bíblia, as 29 Bíblias, colocou no carro e saiu de porta em porta, entregando no mesmo dia as Bíblias que tinham sido pedidas. Ela chegou em casa de um casal português. Entregou a Bíblia. Esse casal nunca teve nas suas mãos uma Bíblia portuguesa. Nunca tinham visto uma Bíblia portuguesa. Eles tinham um Novo Testamento em inglês, que quando eles se tornaram cidadão canadense, o governo canadense naquela época dava um Novo Testamento em inglês. Eles pegaram a Bíblia, olharam a Bíblia com reverência, nunca tinham segurado na mão uma Bíblia na língua portuguesa. E a obreira bíblica disse o seguinte: nós temos um curso bíblico que nós oferecemos, de graça. Se vocês quiserem estudar, nós podemos estudar a Bíblia com vocês. O marido olhou para a esposa olhou para o marido, e disseram: nós aceitamos o convite. E começaram a estudar a Bíblia, e daquele casal, 16 pessoas foram batizadas na igreja adventista do sétimo dia. Aquele casal nasceu numa pequena vila pescatória em Portugal chamado Nazaré. O pai daquela família chamava-se José de Nazaré, carpinteiro. A mãe, Maria Isabel. Então ele era José de Nazaré, carpinteiro, casado com Maria. José de Nazaré é o meu pai. E Maria Isabel é minha mãe. O primeiro programa do pastor Feyerabend no Canadá. Primeiro programa de televisão no Canadá. Os meus pais assistiram. E aceitaram a verdade bíblica. E hoje eu estou aqui com vocês. Eu falei para os jovens lá embaixo, quando eu fui convidado a ser o orador do mesmo programa que o pastor Feyerabend apresentou para os meus pais, foi o maior privilégio da minha vida. Eu penso todos os dias. Eu penso no pastor Feyerabend. Eu falei para esses jovens aqui, o pastor Feyerabend não via obstáculos. As pessoas chegavam e diziam: pastor, isso é uma barreira, isso é um obstáculo. Ele dizia: não, é uma oportunidade para Deus operar um milagre. Ele foi em frente. Eu penso nisso todos os dias. Eu penso naquele irmão, Dr. Latimer, que eu nunca conheci, que mandou aqueles $1.000. Imagine se ele não tivesse enviado esses $1.000. O pastor Feyerabend, quem sabe, não tinha ido com o programa. Meus pais não teriam assistido o programa. E certamente eu não estaria aqui com vocês hoje. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus tem um plano para cada um de nós. Eu não sei qual o plano que Deus tem para a tua vida. Durante a semana eu vou falar dos planos, da trajetória que Deus nos leva, que não é sempre a mais reta, nem a mais fácil. Eu não sei qual o plano que Deus, mas eu tenho a certeza que Deus tem um plano para você. E esta semana nós passamos esses momentos com Jesus. Ele nos oferece a transformação. Então eu falei para os jovens hoje, eu vou falar para vocês, que também são jovens. Permaneçam fiéis. Deixe Deus operar nas suas vidas de acordo com a agenda de Deus. Que Deus pode transformar uma pessoa muito comum em um apóstolo extraordinário. E o que Ele apenas pede é que nós nos colocamos à sua disposição, para que o Espírito Santo possa trabalhar através de nós, para alcançar outros. Porque esse é o maior desejo de Deus, ter todos os seus filhos um dia com Ele para toda a eternidade. Essa foi só a introdução do sermão. Imagina, se a introdução foi esse comprimento, o sermão então, vocês convidaram, agora eu vou cá. Trouxeram as Bíblias? Vamos passar nosso primeiro momento com o mestre. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias no capítulo 15 de São Mateus. São Mateus capítulo 15. Vamos começar no verso 21. Diz o seguinte. Partindo, São Mateus capítulo 15, começando no versículo 21. Diz o seguinte. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Uma história maravilhosa. Vou ser sincero para vocês, a primeira vez que eu li essa história, ela criava mais perguntas do que respostas para mim. Entre as perguntas, quem sabe a primeira seria, por que é que este encontro, este momento com Jesus, por que que este momento com o Mestre é incluído no Evangelho de São Mateus? Por que é que quando São Mateus sentou para escrever o seu Evangelho, o Espírito Santo veio, tocou nele e disse, Mateus, não te esqueças de incluir a história daquela mulher com a filha endemoniada. Por que que este encontro está presente no Evangelho e tantos outros não estão? Alguém diz, não, mas a filha foi curada. Mas eu acredito que Jesus, quem sabe, curou centenas ou dezenas de pessoas e os seus encontros não estão incluídos nos Evangelhos. Por que que esta história tem que ser incluída?
E eu orei, e pesquisei, e li, e perguntei. E um dia Deus enviou, eu acredito, uma resposta a essa pergunta minha. Por que foi incluído? Eu acredito que Deus está dizendo que na história desta mulher, nós temos, quem sabe, de maneira mais clara de toda a Bíblia, quais são as características de uma fé verdadeira. Quais são as características de uma fé humana, no contexto humano? O que é fé? Porque Jesus, a história é estranha para mim. Porque Jesus, a Bíblia diz, os olhos de Jesus caem sobre aquela mulher, ele diz para ela, mulher, grande é a tua fé. Irmãos, essa é uma declaração muito estranha ouvir dos lábios de Jesus. Tente encontrar um exemplo onde Jesus pega um dos discípulos e diz para eles, Pedro, grande é a tua fé. João, grande é a tua fé. Certamente ele nunca falou isso para Tomé. Mas aqui o relatório bíblico diz que chega uma mulher, seu nome nós nem sabemos, uma mulher desconhecida. E Jesus olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. O único outro exemplo que eu encontrei é quando Jesus fala para um certo romano, centurião, em inglês, nobleman, que diz, venha, senão meu servo morre. E Jesus diz, pode ir que ele está curado. E ele vira as costas e começa a caminhar, e aos olhos de Jesus acompanharem as costas daquele homem, Jesus diz para os discípulos, não conheço tão grande fé em todo Israel. Interessante que as duas pessoas que Jesus destaca por causa da sua fé, nenhum deles era judeu. Uma mulher cananeia e um centurião romano, um soldado, um nobre romano. Nesta experiência, nestes momentos que esta mulher passou com o mestre, nós temos a lição mais prática do que é a fé na experiência humana. Mas não só o que a fé é, mas o que a fé não é. Está bem claro aqui. E aqui vem uma advertência para nós, adventistas do sétimo dia. Fé não consiste de uma capacidade para entender doutrinas bíblicas. Vocês me ouviram? Vocês me entenderam? A fé não depende do nosso conhecimento doutrinário. Fé e conhecimento não são a mesma coisa. Então você pergunta, mas o que você está falando? Estou dizendo o seguinte, você pode conhecer as doutrinas da nossa igreja, de trás para frente, de cima para baixo, pode responder a qualquer pergunta teológica e não ter nenhuma fé. Será que é possível? Eu acredito que é. Eu entro como evidências um tal discípulo chamado de Judas. Judas com tanto conhecimento, mas com tão pouca fé. E aqui a Bíblia diz uma mulher cananeia. Nós sabemos que as mulheres neste tempo, neste período, elas eram limitadas em sua capacidade de se locomover, e é provável que tudo quanto esta mulher conhecia a respeito de Jesus, ela tinha escutado por terceiros, outros, principalmente homens da sua comunidade, que quem sabe ouviram as pregações de Jesus e vinham e comunicavam para as pessoas. Oh, Jesus falou isso, Jesus fez isso, Jesus disse isso. É bem provável que tudo quanto ela conhecia a respeito de Jesus era em segunda e terceira mão. Mas a Bíblia aqui diz que uma mulher com tão pouco conhecimento, mas tão grande fé. A fé não consiste numa capacidade para entender doutrinas bíblicas. A fé se baseia
numa confiança em Deus. Quais são os ingredientes da fé? Uma fé que leva Jesus a dizer, grande é tua fé, tem que passar por grandes provas. E a fé desta mulher é provada 3 vezes. Nós vamos passar bem rápido. 3 provas da fé desta mulher. Primeira, estão prontos? Vocês são bem calados aqui nesta igreja, né? Mas estão me ouvindo, né? Ok. Primeiro ponto, uma fé verdadeira. Deixa eu voltar, antes das provas, deixa eu voltar e dar um ponto. Uma fé verdadeira não tem medo, não tem vergonha de pedir a Deus por necessidades humanas. A Bíblia diz que a mulher chegou diante de Jesus, vejam o versículo 22. Clamando, o que é que diz lá? Clamando o quê? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma verdadeira fé não tem medo nem vergonha de pedir a Deus por nossas necessidades humanas. Se entra em crise em seu lar, quem é que você chama primeiro? Pastor? Polícia, bombeiros? Uma grande fé diz que é o nosso instinto clamar a Deus. Uma grande fé clama a Deus por necessidades humanas. Todos já sabem que meus pais são portugueses, né? As casas em Toronto dos portugueses têm 2 cozinhas. Tem a cozinha no andar de cima e a cozinha no andar de baixo. A cozinha no andar de baixo, sabe para quê? Para fritar o peixe. Por quê? Por causa do cheiro. Então, nós em nossa casa portuguesa, meu pai construiu uma cozinha em cima e uma cozinha embaixo. E a cozinha embaixo, no basement, no porão da casa, que as casas lá têm porão, era quando a minha mãe fritava o peixe, era lá que ela fritava, ok? Então era o verão, eu estava de férias, e o meu irmão, tem um irmão mais novo, estávamos de férias, estávamos em casa, eu tinha, 10 anos, meu irmão tinha uns 6 anos. E a minha mãe decidiu, naquele dia, que ela ia fritar peixe para o jantar. Meu pai estava voltando do trabalho e ia fritar peixe. E ela ia fritar, bem portuguesa, o irmão aqui vai saber, pescada frita, mas é pescada de rabo na boca. Então pega uma pescadinha pequena, você dobra assim, põe o rabo dentro da boca da pescada e põe um palito e frita. Chama-se pescada frita, rabo na boca. Vocês nunca comeram, né? Então, não, isso é pescada frita. Sardinha, isso é outra conversa para outro sermão. Sardinha assada, pescada é outra. Então, o que é que a minha mãe fez? Pegou uma panela, colocou o óleo, colocou no fogão, né? Da cozinha de baixo, estão vendo? Subiu para a cozinha de cima fazer umas coisas e se esqueceu completamente do óleo. Quando ela deu conta, o que é que ela viu? Ela viu fumaça preta subindo pelo... nós temos aquelas bocas do aquecimento da calefação. E ela viu fumaça preta subindo. O óleo! Foi quando ela deu conta. Ela começou a gritar para mim, para o meu irmão, para nós sairmos de casa. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu sei que a minha mãe começou a gritar e nós, o quê? Saiam. E daqui nós saímos para a rua e dentro de alguns minutos a minha mãe saiu para a rua também. E dentro de, para mim parecia assim 30 segundos, quem sabe foi mais tempo, escutei a sirene dos bombeiros vindo, né? Falei, mamãe, o que está acontecendo? Não, a casa está queimando. Aí chegaram os bombeiros e nós tínhamos uma entrada assim do lado que dava acesso direto no porão. Os bombeiros entraram e na mesma hora que entraram, saíram de novo. Eu não sou bombeiro, mas aquilo que eu conheço a respeito de incêndios, os bombeiros têm que estar onde o incêndio está, né? Não adiantava os bombeiros estar na rua e o incêndio lá dentro de casa, né?
Aí os bombeiros saíram e nós meio sem saber o que estava acontecendo e o chefe de capacete branco falou assim, quem que é o dono desta casa? Quem que é o dono aqui da casa? Por nisso os vizinhos tudo tinham saído, estava aquele povo assim na frente da casa, minha mãe com o rosto todo preto, da fumaça, né? Com as lágrimas, você via assim uns trilhos, né? Que as lágrimas estavam abrindo no rosto. Ele disse assim, ele falou em inglês, how did you do it? Como é que você fez? Minha mãe disse, eu nunca fiz um negócio desse na minha vida, eu ia fritar peixe, eu coloquei o óleo na panela, esqueci do óleo. Ele falou assim, não. Como é que você fez para iniciar o fogo? Como é que você fez para apagar o fogo? Ela disse, não estou entendendo. Ele disse, nós acabamos de entrar lá na cozinha, o fogo apagou. Não tem incêndio. Minha mãe falou, olha, quando eu percebi, eu gritei para os meus filhos saírem de casa, eu desci lá e eu vi, isso é na década de 70, né? Na parede tinha papel, aquele papel nas paredes. As chamas já tinham pego no papel, estava subindo pelas paredes. E ela disse, eu gritei, Deus, apaga este fogo. E corri para a rua. E o chefe falou assim, o chefe dos bombeiros falou assim, o fogo apagou. Outro bombeiro que estava lá ao lado disse assim, chefe, será que no próximo incêndio nós não podemos trazer essa senhora conosco? Deus apagou o fogo. Uma verdadeira fé não tem medo nem vergonha de pedir a Deus por necessidades humanas. Você precisa de algo em sua vida, emprego, esposo, esposa, salvação dos seus filhos, uma cura física, peça a Deus, clame a Deus. Porque esse é um sinal da verdadeira fé. 3 provas da fé da mulher. 3 provas aqui. Eu vou tirá-los fora de ordem cronológica para que nós podemos... vai ser melhor. Primeiro, vamos olhar aqui no verso 23. Na segunda parte do verso 23, diz assim, e os discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe a Jesus, o quê? Despede-a, porque vem o quê? Gritando atrás de nós. Então, imagine a cena. A mulher vem atrás de Jesus, gritando, filho de Davi, socorre-me, ajuda-me. E os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, você tem que resolver, manda essa mulher embora. Senhor, nós não aguentamos mais esta mulher gritando aqui atrás de nós. Vocês imaginaram isso? Os discípulos, os ministros ordenados do Evangelho disseram para a mulher, vai embora. Imagine você, qual seria a sua atitude? Você chega aqui na igreja, como eu cheguei hoje de manhã, e em vez de ser recebido de maneira calorosa como eu fui, imagine você chega na porta da igreja e o pastor está lá e diz assim, vai embora. Qual seria a sua atitude? Eu sei qual seria a minha. Imagine. Qual seria a nossa resposta a uma falta de educação dessa? A mulher permaneceu. A verdadeira fé consegue enfrentar e conquistar mesmo na oposição, quando enfrentando oposição humana. Eu conheço muitas pessoas que foram já prejudicadas pela igreja, por irmãos da igreja. Eu sei, esta igreja, a igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma igreja perfeita. O pastor Feyerabend sempre dizia para mim, por que você está batendo a bateria? Cara, segurar na mão é difícil para mim. Eu prefiro gritar se for preciso. Que eu uso as mãos, né? Então é difícil para mim. As pessoas dizem assim, o pastor Feyerabend dizia assim para mim, a igreja não é um museu para santos, é um hospital para pecadores.
Não venha à igreja procurando perfeição nos membros, que você não vai encontrar. Eu não sou perfeito. Eu tenho decepcionado pessoas. Eu sei, eu não faço por querer, mas eu sou um pecador. Não procure por perfeição nos membros, procure perfeição na mensagem que a igreja prega. Os irmãos, os membros não são perfeitos, a nossa mensagem é perfeita, porque a mensagem de Deus é mensagem bíblica. E eu sei que muitas pessoas são machucadas pela igreja. Um dia eu conto para vocês o que aconteceu em minha vida. Eles dizem para mim, eu vou me afastar da igreja. E eu entendo, porque eu já passei por dificuldades e o primeiro instinto é dizer, eu vou me afastar desse povo, são todo um bando de hipócritas. Mas eu lembro, eu também sou pecador. Verdadeira fé faz com nós permanecemos com Deus, em comunicação com Deus, mesmo enfrentando oposição humana. Mesmo vindo dos outros irmãos. Se lembra quando Davi chegou lá com, nós dizemos em português, com um farnel, né? Com um farnel para os irmãos que estavam lá no campo de batalha, entendeu? E viu Golias e disse, mas como é que vocês estão aturando isso aí? O que os irmãos falaram? Diziam assim, não Davi, vai lá em frente, homem, nós estamos aqui te apoiando. O que eles falaram? O que eles falaram? O que você está fazendo aqui? Vai embora, homem. Vai cuidar, vai embora. Isso não tem nada a ver contigo. Os próprios irmãos desafiando a oposição humana. No ministério, você quer desenvolver um ministério em sua casa, em sua igreja, sempre você vai ter oposição humana. O diabo vai colocar pessoas para te impedir. Mas a verdadeira fé continua, mesmo quando enfrentando oposição humana. Os discípulos disseram, Jesus, manda essa mulher embora. E a mulher disse assim, daqui eu não saio. Eu permaneço aqui. Uma grande fé consegue resistir à prova da oposição humana. Segunda prova, eu acho, na minha opinião, a maior prova da fé de Jesus, dessa mulher. Vejam aqui. Verso 22, segunda parte diz assim, ela diz assim, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela apresenta o pedido a Jesus. Verso 23, o que é que diz? Ele, porém, o quê? Não lhe respondeu palavra. Imagine a cena. Você chega diante de uma pessoa e apresenta... Você chega diante de uma pessoa e diz assim, oi irmão, tudo bem, bom dia. E ele olha para mim e não fala uma palavra. O que é que você faz? Vocês são bem mais simpáticos. Eu viro as costas e vou embora. E penso, o que eu sei, eu não fiz. O que eu fiz? Não fiz nada. Você chega para conversar com alguém. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tá joia? A pessoa não fala nada. Você fala, vou embora. Agora imagine esta mulher. Ela vem rogando. Quem sabe ela se jogando aos pés de Jesus. Os discípulos dizem que ela estava gritando. E ela diz, Senhor, filha, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra nenhuma. Ele não falou nada para ela. Para mim, essa foi a maior prova dela, da fé dela. O silêncio da parte de Jesus para com ela. Como é que ela vai responder a esse silêncio? Aí eu comecei a pensar, será que o silêncio de parte de Deus comigo é a maior prova da minha fé? Eu fico rogando a Deus por algo na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos amigos. Quem sabe você está passando por essa situação agora, pedindo uma cura e você às vezes gasta a noite inteira em oração e quando você acorda de manhã, nada mudou.
A situação continua igual, exatamente da mesma forma que estava na outra noite. Você começa a pensar, mas Deus, será que a minha oração não está passando aqui do teto desta igreja? Será que o silêncio de Deus não é a maior prova da minha fé e da sua fé? Aí eu olhei a Bíblia, será que tem uns exemplos da Bíblia? Eu vi o exemplo de João Batista. Você lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, existe um entre nós, que eu não sou digno nem de arrumar as suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma imagem que nós temos de João Batista. Mas existe outra imagem. João Batista na prisão agora, preso. Entre estas duas cenas, João passou pelo silêncio de Deus. No silêncio na parte de Jesus. E na prisão, os seus discípulos vêm ter com ele. E ele pergunta, o que é que ele está fazendo? E eles dizem, bem, ele está jantando com os publicanos, anda com as prostitutas, os pecadores acham ele uma maravilha. E o que é que João Batista diz? Vai e pergunta se ele é o Messias ou devemos procurar outro. O que é que aconteceu entre essas duas cenas? Eis o Cordeiro de Deus. Vai e pergunta se ele é o Messias ou devemos procurar outro. Entre essas duas cenas nós temos o silêncio de Deus. O silêncio de Jesus. João dizendo, Senhor, me manda uma mensagem. Ele perguntou, ele mandou alguma mensagem? Ele tem algum recado para mim? Eu sei o que João Batista estava passando, porque eu já passei por isso. Senhor, manda um recado. Senhor, manda uma mensagem. Senhor, manda um sinal que o Senhor não me abandonou. Isso começa a ter um efeito, uma corrosão na nossa fé. Uma grande fé aguenta o silêncio de Jesus. Aí eu olhei para a cruz do Calvário. Não é interessante que Jesus nunca reclamou do tratamento que ele recebeu aqui na terra. Mas na cruz a Bíblia diz que ele clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? O que Jesus estava clamando? Ele estava dizendo, meu Pai, agora, nesta hora, na hora que eu mais te preciso, agora, esta hora é que o Senhor escolheu o seu silêncio para comigo. A maior prova da fé de Jesus Cristo foi o silêncio de Deus que ele teve que aguentar lá na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por favor, manda um recado, uma mensagem. Mas a fé de Jesus foi suficiente para aguentar o silêncio na parte de Deus. Uma grande fé provada pela oposição humana. É provada pelo silêncio de Deus. A terceira prova da fé desta mulher. Duas frases rompem o silêncio de Jesus para com a mulher. Verso 23 diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Vejam o verso 24. As primeiras palavras de Jesus para com a mulher depois do silêncio. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E verso 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A cena, ela clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus não diz palavra nenhuma. Os discípulos dizem, manda embora. E Jesus disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você faz parte da casa de Israel? Não. Você não faz parte do nosso clube? Não é isso, ela entende. Coloquem vocês nós vemos em inglês, nos sapatos dessa mulher. Coloquem vocês na posição dessa mulher. Não é isso que ela ia entender? Você não faz parte do nosso clube. Eu não tenho interesse em você.
Segundo, ele diz assim, não é bom tirar o pão das crianças e lançar para quem? Ele estava chamando de cachorro. Coloque-se na posição dessa mulher. Como é que ela vai interpretar essas palavras de Jesus? O que é que ela vai fazer? Como é que ela vai responder a que aparentemente são palavras tão difíceis de entender da parte de Jesus? O que é que ela podia ter feito? Ela podia ter reclamado. Disse, não é que já viu uma atitude dessas para comigo? Ela podia ter apelado aos direitos humanos. Eu tenho direitos. Ela podia simplesmente ter virado as costas e ido embora. Ela podia ter começado a chorar. Mas o que é que a Bíblia diz que ela disse? Vejam. Verso 27. Ela, contudo, replicou o quê? Sim. É verdade, Senhor. É verdade. Eu sou um cachorro. É verdade. Eu não nego. É verdade, eu não faço parte de Israel, eu sei. Mas eu me jogo aos teus pés. E eu não estou pedindo a tua justiça, mas eu estou implorando pela tua misericórdia. Eu sei que não tenho direito nenhum, eu sei que não tenho nenhum argumento para fazer diante de ti, mas eu não estou pedindo justiça. Justiça é quando Deus manda aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus é quando Ele manda aquilo que nós não somente merecemos, mas nunca íamos ter capacidade de atingir. Lutero comentou. Lutero também achou este momento com Jesus difícil, que ele comentou sobre isso. E ele comentou, disse o seguinte, o que esta mulher fez, ela pegou todas as promessas de amor da Bíblia, e jogou-as aos pés de Jesus. E Jesus não passou por cima. E quem sabe, na última análise, ao nós perguntarmos quais são os ingredientes, as características de uma grande fé, quem sabe o que tornou esta fé desta mulher tão grande, é que ela se jogou aos pés de um mestre e pediu a sua misericórdia. Quem sabe esse é o segredo. Na realidade, eu acredito que esse é o segredo. Você quer ter uma grande fé? Então aqui vem o segredo. Todos os dias, se jogue aos pés de Jesus, reconhecendo que nós somos terríveis pecadores e implorar não pela sua justiça, mas para que Ele tenha misericórdia de nós. E eu garanto, se nós fizermos isso, a resposta de Jesus para nós vai ser a mesma resposta desta mulher. Ele vai dizer, grande é a tua fé. Seja feito contigo, assim como tu desejas. Em nome de Jesus. Ei. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o
ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vai, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, tudo que ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Está na sua caminhada. Quem sabe você está passando por uma prova da sua fé agora. Quem sabe é o silêncio de Deus. Quem sabe são críticas ou oposição humana. A promessa bíblica não é que Deus vai nos dar uma vida à prova da chama, fireproof. Como é que... a prova de fogo. A promessa bíblica é que quando nós estamos no meio do fogo, Jesus vai caminhar junto conosco. Nós vamos acabar, eu peço desculpa, que eu acho que eu fui além do horário. Mas se você está precisando de um milagre na sua vida agora, se você está colocando algo diante de Deus, e
Quem sabe a resposta não está vindo. Deus está ouvindo. Mas quem sabe se Deus não está respondendo agora a vocês. Ou você está passando por outras provas da sua fé que o diabo está colocando para tentar te desanimar. Falei para os jovens, o maior desejo de Deus é salvar todos. E muitas pessoas são chamadas para o ministério, para serem pastores, porque essa é a maneira que Deus vai nos salvar. Quem sabe se eu não fosse pastor, eu não ia estar na igreja hoje, não sei. O desejo de Deus é ver todos os seus filhos juntos com Ele um dia no céu. E eu venho ao Brasil, o pessoal é tão simpático comigo, me levam para almoçar, eu vejo coisas, mas sempre falta uma coisa: a minha família. Eu queria que a minha família estivesse aqui comigo agora, desfrutando disso junto comigo. E eu sou um homem pecador. O maior desejo de Deus é ver todos os seus filhos reunidos por uma eternidade. Mas o diabo quer te derrubar. Ele quer te destruir. Se fosse a vontade do diabo, esse telhado desta igreja tinha caído nesta hora em cima de nós. Essas provas, Deus está deixando entrar na tua vida para te fortalecer. Se você está passando por uma prova agora e você quer uma oração especial, eu peço que você venha aqui na frente. E eu vou orar a oração final, mas eu quero pedir uma oração especial para aqueles que estão precisando de um milagre na sua vida. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E às vezes a caminhada é pela fornalha. E nós não entendemos por quê. Mas um dia Deus vai nos explicar. E nesse dia nós vamos ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a promessa. Por que é que esta mulher permaneceu? Eu não sei. Eu já pensei isso várias vezes. Um dia, se Deus quiser, eu vou entrevistar essa mulher. Mas na minha imaginação, eu penso assim, que ela olhou no rosto de Jesus e ela viu em seus olhos o amor de Deus. Embora as palavras pareciam ser difíceis e rudes, mas no olhar de Jesus, ela viu que Ele a amava. A irmã diz que quando Jesus entrou no templo e virou as mesas, que os oficiais viram nos olhos de Jesus divindade. E eu acredito que ela viu nos olhos de Deus, de Jesus, o amor que Ele tinha por ela. Ela confiou no amor de Deus. Façam você o mesmo. Confie no amor de Deus, que Deus te ama acima de tudo. E na hora certa, Deus vai responder a sua oração da melhor maneira, da vontade de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de passarmos esses momentos com o Mestre. Te agradecemos pelo exemplo desta mulher, esta mulher de tão grande fé. E querido Pai, eu te peço nesta hora, o Senhor está vendo os teus filhos vindo diante deste altar. Eu não conheço as necessidades de cada um, os desejos do coração, as orações que eles têm levantado diante de Ti, mas o Senhor conhece. Pai, eu peço que no encontro desta mulher com Jesus, que eles possam encontrar as respostas para as perguntas deles, que eles possam servir de ânimo, estímulo para eles.
para permanecer. Não deixe, querido Pai, que o inimigo os afaste através de críticas, através de oposição humana, nem mesmo quando eles estão aguardando, ansiosos pela tua resposta. Gera em nós um coração confiante em teu amor, querido Pai. Gera em nós um desejo de nos colocarmos aos teus pés todos os dias, reconhecendo que nós temos nada para oferecer, mas implorando a tua misericórdia conosco. Ser misericordioso conosco, querido Pai. Continua nos guiando, nos liderando. Atende a cada oração que está sendo levantada diante do teu trono agora. Responde a cada um de nós de acordo com a tua santa vontade. Pai, nós nos despedirmos agora, pedimos que o Senhor nos acompanhe, se for da tua vontade. Por favor, querido Deus, nos traze de volta amanhã à noite, aqui à tua casa. Que cada vez que nós vimos aqui, estudamos a tua palavra, nós somos relembrados de quão grande és tu e quanto o Senhor nos ama. Continua conosco, eu te suplico, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus os abençoe e convido a todos amanhã à noite, 20 horas, 15 para as 20, para a programação de amanhã à noite. Muito obrigado, o restante de um sábado abençoado para vocês. Foi um privilégio estar aqui nesse sábado.